Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Esta é a Comissão de Inquérito das Manhãs 360 hoje. É a nossa convidada Mara Lagriminha, jurista e antiga deputada do PS. Bom dia, bem-vinda. Olá, bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês pelo convite que me endereçaram. Espero não se arrependerem imediatamente a seguir. Não eu sou sou péssima. Eu certamente. Eu certamente que sim. São 5 perguntas. Cada Certo. resposta certa vale 5 pontos. Se pedir a nossa ajuda e acertar, são 2 pontos. Ontem, não queremos causar nenhum tipo de pressão. Ontem a Lídia Pereira fez os 25. Eu vi, não ouvi. Ouviu. Eu Vamos a acompanho isto? o vosso programa. Então, portanto, sabe ao que vem. Vamos a isto, Mara? Sim. Vamos lá. Vamos ao cinema e à cultura Ui. pop Bom. ligada ao direito. Foi em 97, estreou um filme de Hollywood famosíssimo em que um jovem e brilhante advogado, interpretado por Keanu Reeves, é contratado por uma firma de elite em Nova Iorque e descobre mais tarde que o chefe, o carismático chefe, interpretado por Al Pacino, é literalmente o diabo em pessoa. Como é que se chamava este filme? Eu vou arriscar porque Keanu Reeves e Al Pacino. e Al Pacino, eu acho que foi o advogado do diabo. Viu que era... Eu era Sim, jovem, mas eu sou fã do Keanu Reeves. Exatamente. Um verdadeiro inferno é o que diz grande parte daqueles que precisam da ajuda dos Sim, tribunais. sim. A reforma Cada da vez justiça falhou nos governos do PS. O atual bloqueio do sistema deve-se à falta de coragem política de todos os partidos? Bem, em relação a essa matéria, eu arriscaria dizer que sim. Eu sempre defendi que em questões como a justiça, a saúde e se calhar agora até a habitação, exigem de facto haver um pacto de regime. Na altura, o Rui Rio de facto defendia que deveria haver esse entendimento. Eu sinceramente acho que o Partido Socialista deveria ter feito esse entendimento numa perspectiva de que é uma matéria que de facto afeta os cidadãos. O acesso à justiça tem a ver também com a qualidade da nossa democracia e, portanto, se há matérias que exigem, de facto, um pacto de regime, na minha perspectiva, a justiça deve ser uma delas, naquilo que é também aqueles que foram os partidos construtores da nossa democracia e, portanto, se há matérias em que o PSD e o Partido Socialista devem, de alguma forma, debater, dialogar e chegar a uma proposta consensual, na minha perspectiva, deve ser a justiça, que carece efetivamente de uma reforma. Basta ver os processos mais mediáticos ou até aqueles do dia-a-dia dos cidadãos que são menos falados, menos divulgados, mas que têm, efetivamente, dificuldades, quer no acesso, quer nas custas, quer na forma como nos relacionamos com as instituições e, portanto, eu diria que sim. Não tenho nenhum problema em assumi-lo. E falou aí da proposta de Rui Rio, o PS perdeu uma oportunidade e agora já não dá. Eu não sei se já não dá. Eu acho que há matérias que podem demorar o seu tempo a serem discutidas, debatidas, e que por vezes tem que se deixar de lado as nossas divergências, que neste momento são muitas, até porque estamos a falar atualmente de uma possibilidade de abertura de um processo de revisão constitucional, e onde o Partido Socialista está nos antípodas daquilo que é proposto por este governo, com o apoio do Chega, mas eu diria que, pese embora essa situação, nas questões mais prementes, combate à corrupção, entre outras matérias, faz sentido haver esse diálogo. E afasta a possibilidade desse diálogo se alargar também em matéria de justiça ao Chega? Na minha perspectiva, sim. Em matéria de justiça não vejo nenhuma convergência atual do Partido Socialista com o Chega, obviamente. Do Governo já não podemos dizer o mesmo, até por aquilo que diariamente vamos ouvindo na comunicação social. Muito bem. Mara Lagriminha, 5 pontos. Começou muito bem. Vamos é manter o registro. Já não é 0, já não é negativa. Não. E agora também vai fazer os 5 pontos, digo eu. No ano passado foi feito um ensaio à digitalização dos exames numa única disciplina. Que disciplina foi essa? Filosofia. Certíssimo. Estamos Resposta. bem.
Já passou nesta pergunta? Eu sempre fui fascinada por filosofia, portanto é natural. Sempre gostei. E pelo Ministro da Educação também é fascinado? Ou acha que chumbou nos exames? Eu acho que ele chumbou nos exames. Aliás, ele foi cabeça de lista pelo Distrito de Santarém, portanto nós neste momento sentimos um bocadinho envergonhados, na verdade, mas a questão dos exames é uma questão complexa. Eu acho que a forma como tem vindo a ser debatida e encarada até pelo próprio Ministro não tem sido séria. Nós começamos por vê-lo numa audição a dizer que se não cumprisse o prazo dos exames iria assumir responsabilidades. A verdade é que só recentemente veio pedir desculpas, que deveria ser a coisa mais básica a fazer depois da forma como bloqueou também a vida dos pais e destes jovens. Todos os dias estamos a ouvir factos novos que nos arrastam para o caos que a questão dos exames tem vindo a ter. Ouvimos situações em que podem haver provas perdidas, desculpas como o QR Code ou os agravos dos agrupamentos de escolas que agrafaram mal. E, portanto, entre aquilo que nada tinha a ver com a plataforma no início e depois, entretanto, já passou da plataforma para... Veja-se as questões da transição digital, e, portanto, isto não teve nada a ver com transição digital, isto teve a ver com mau planeamento, má organização, numa área que tem a ver, de facto, com o futuro dos nossos jovens, e as responsabilidades, na minha perspectiva, devem ser assumidas. E é uma situação suficientemente grave para conduzir à demissão do Ministro? Eu não sou radical na forma como facilmente hoje em Portugal se pede a cabeça dos ministros ou a demissão dos ministros. Mas, nesta matéria, a forma como o ministro encarou com alguma leviandade inicial a forma como estavam a conduzir o processo dos exames nacionais, as explicações que ao longo do tempo, contraditórias entre si, que veio a dar, até chegarmos ao estado atual, em que temos professores completamente exacerbados por trabalho, a terem corrigido disciplinas, temos ouvido esses relatos, que muitas delas nem sequer são da sua disciplina que lecionam, e, portanto, o caos como este tem que ter alguma responsabilidade, e se for a demissão do ministro, não tenho nada a opor, mas não sou, volto a dizer, não gosto de ser radical na forma nos como... Pedidos nos pedidos de demissão. Sim. Muito bem. Muito bem para a Mara, porque está aqui a seguir muito bem. E a próxima pergunta tem a ver com os conhecimentos que tem sobre a história do seu partido, do Partido Socialista, mas escolhemos uma fácil também. Quem substituiu António Guterres na liderança do PS? Okay, deixe-me aqui sintonizar um bocadinho. Vamos até ao final do século XX. A seguir a António Guterres, se eu não estou em erro, Ferro Rodrigues. Muito bem, perfeito. Não errou. É normal que já ouçamos tantos socialistas a pensar na sucessão de José Luís Carneiro? Isto é mais difícil. Bem, eu não sei se é normal ou não. Os partidos, como o Partido Socialista, são partidos livres, plurais, com muitas correntes dentro da sua própria, dentro daquilo que é o Partido Socialista. Há muitos istas. Exatamente. Mas neste momento o que eu sinto é que o Partido Socialista está focado em voltar a obter a confiança dos portugueses. O atual secretário-geral tem feito esse esforço de focar os assuntos naquilo que diz respeito à vida dos portugueses. Portanto, temos-nos focado muito naquilo que é o custo de vida, os assuntos que têm a ver com a realidade da vida das pessoas, a habitação, o emprego, os direitos laborais, voltar a reposicionar o partido naquilo que tem efetivamente a ver com a realidade diária, das preocupações diárias dos portugueses. E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que nos focar em recuperar a confiança dos portugueses para podermos voltar a ser uma alternativa e, portanto, não está em causa, neste momento, qualquer tipo de desafio à liderança. Então é um dispêndio de energia, alguma discussão que está a ser feita? Eu acho que é um bocadinho a bolha, não é? Mediática, que faz parte. Que alimenta. Acho que o Partido Socialista está unido à volta do seu secretário-geral.
mas sobretudo unido à volta da ideia de que temos que recuperar a confiança dos portugueses. E eu acho que isso é o essencial. E isso deve passar por viabilizar o próximo Orçamento do Estado? Eu acho que é prematuro estarmos a fazer... a retirar conclusões ou a fazer algum tipo de palpite que possa... Depende de muitas circunstâncias. Depende das sondagens também? Não, eu não sou nada pró naquilo que tem a ver a ação política com sondagens, até porque nós já percebemos ao longo dos últimos anos e das últimas eleições que as sondagens obviamente refletem o momento, e esse momento não quer dizer que daqui a 2 dias seja igual. As sondagens servem para medir parâmetros, mas não para daí retirar eleições eleitorais, e portanto eu acho que as sondagens são importantes sim, mas não devem guiar aquilo que é a orientação de um partido político e muito menos do Partido Socialista. E portanto não, sondagens não é por aí. Acho que se deve de avaliar o documento que vai ser proposto, que impacto é que tem na vida das pessoas, se efetivamente há ou não um esforço do Governo para dialogar com o Partido Socialista, porque o que nós temos visto até agora é que não tem havido esse esforço de diálogo com o Partido Socialista. Tem havido um esforço de diálogo com o partido que na campanha eleitoral Montenegro dizia que não é não e que nunca faria qualquer tipo de acordo, seja parlamentar, seja de governação. E recentemente o que temos visto é o contrário. Aliás, eu ouvi declarações do Sr. Primeiro-Ministro recentemente a dizer que temos que desdramatizar essa ideia que ele próprio disse que não faria. E portanto eu acho que depende exatamente disso. Mas eu não estou no Parlamento, portanto o meu voto não conta. Nem põe a hipótese de uma abstenção violenta? A abstenção violenta é uma frase que, se me perguntassem, eu diria que foi uma frase que eu não gostei nada na altura, também por um ex-secretário-geral do PS atual, nosso Presidente da República. Eu acho que não há abstenções violentas, nem menos violentas, não é? Acho que uma abstenção é uma abstenção. Independentemente dessa circunstância, eu acho que tem que ser lido ao momento, de acordo com o documento que nos é apresentado. Acho que seria irresponsável estar a dizer que o PS deve estar contra ou a favor, sem conhecer aquilo que é o documento. Muito bem. E já que falou no atual Presidente da República... Só por isso. Oh, meu Deus! Penamacor é uma vila de que distrito? Ai, eu sou tão mais geografia, sempre fui. Então deixem-me lá sintonizar outra vez. Vamos E o meu lá. mapa. Vamos lá. Então, Penamacor, Castelo Branco. Conheci muito Espetacular, bem. essas antenas funcionam Não, de uma eu- maravilha. Sítio no Mas Islândia. diga-me onde é que é o seu GPS, onde é que comprei Eu o sempre GPS. fui muito má em orais, portanto, não sei. Sempre fui Está melhor a a correr muito escrever. bem, está com 20 pontos. E Já passei, não é? Dá-me Pronto, já posso ideia desleixar. que esta semana vai ser gloriosa aqui na Comissão de Inquérito. Tudo a fazer Vamos lá. 25 Já me pontos. posso desleixar um bocadinho. Já não Bem. passo vergonha. António José Seguro é natural de Penamacor. Que balanço faz da presidência de Seguro? É possível fazer já um balanço ou ainda estamos naquela fase das primeiras impressões? Eu diria que, em primeiro lugar, o facto de António José Seguro ter sido eleito Presidente da República com a votação que teve já é de salientar e de saudar, o que mostra que o povo português também está atento àquilo que são os candidatos que são apresentados. Votou convictamente em António José Seguro ou ainda estava a pensar na abstenção violenta? É como lhe digo, eu não gosto muito de abstenções violentas. Não, votei convictamente, quer na primeira, quer na segunda volta em António José Seguro, porque efetivamente acho que o país precisava ter um Presidente da República com as características de António José Seguro, nesta altura da vida do país. O balanço que faço é positivo. Aliás, nós já tivemos um primeiro exemplo, um veto já do Presidente António José Seguro, e que já demonstrou que está atento àquilo que se passa e portanto, o balanço que faço até ao momento é positivo. É um Presidente que vai dar uma outra índole àquilo que é a instituição Presidência da República, mais institucionalista. E isso em comparação com O anterior Marcelo Presidente, Rebelo de com o anterior Sousa. Presidente. Isso não significa ser menos próximo das pessoas, pelo contrário, acho que também será um Presidente que também, pela origem que tem e do local de onde vem, terá um grande foco também no interior e na coesão territorial, e isso também é aproximar das pessoas. E o Pacto Sim. para a Saúde também E o lhe Pacto para a agrada? Saúde, sim. Acha que isso não é uma competência do Governo? Nós já tivemos alguns Presidentes da República que fizeram... eu não lhe quero chamar jornadas, mas que
debates temáticos e ter um Presidente da República que tem uma consciência daquilo que é as necessidades do país, não é interferir, na minha perspectiva, naquilo que são as competências do governo, é ter um alerta, não é? Um bocadinho a magistratura de influência, é um bocadinho aquilo que nós chamamos de magistratura de influência, e saber usá-la também é uma arte. E, portanto, eu acho que sim, acho que deve usar essa magistratura de influência naquilo que realmente é importante, e o Pacto para a Saúde é uma delas. Ele também não teve problemas em dizer que no pacote laboral, se fosse aprovado nos termos em que estava, também retiraria daí as suas ilações, e, portanto, ter um Presidente da República que usa, de facto, um instrumento da magistratura de influência para o bem das pessoas, parece-me bem. Muito bem. O que está a correr muito bem, Bem, é isto. está uma pergunta de fazer o pleno. Oh, meu Está Deus, uma agora estou-me a pergunta sentir das pressionada. Mas esta vou pressioná-la, Pois. é obrigada a sabê-la. Porque Será? a Mara Lagriminha nasceu em Cruz, Ui, de certeza que Sim. sabe, mas de certeza que festas sabe. não de Cruz. sei, não sei. Já deve ter ali na agenda quem são os cabeças de cartaz da festa da Senhora do Castelo deste ano. Está a ver, vou passar muito mal Não vai nada. na Não minha vai própria nada. terra. Ainda não Ainda- eu consultou acho o cartaz. Eu ainda não consultei, é um facto. Nem sabia que já estavam conhecidos e, portanto, estão a dar-me aqui uma novidade em primeira 14 a mão. 18 de agosto. Começam 14 a daqui a um 18 de mês. agosto, mas Começam ainda não... daqui a um mês. Precisamente. E, portanto, vou precisar de ajuda. Não quero arriscar. Não sei, deixa-me Assim, pensar. Quem é que gostava? Quem é que eu gostava? Sim, Quem é os que eu cabeças gostava? de cartaz. As cabeças de cartaz, não faço ideia. Então vamos à ajuda. Então vamos às ajudas. Ahm, Serão os chutes e pontapés, o GNR ou os delfins? Ai, meu Deus. Quem é que gostava? Se não sabe, diga Bem, assim quem é a que eu preferida. gostava? São os repetentes. São os repetentes? São. Diga lá novamente, por favor. Chutes e pontapés, Pés. delfins E GNR. e GNR. É assim, quem eu gostava, na verdade, eu sou muito fã de GNR, pronto. Pronto, Mas acho que vai ok. ser os chutes e pontapés. Ainda por cima tem intuição. Serão de facto os chutes e pontapés. Isto para dizer que tem de facto tem experiência em política local, também já esteve no Parlamento. Isto são dois amores, tem alguma preferência? Eu costumo dizer, e já mesmo na Assembleia Municipal, onde faço parte desde 2005, eu sempre tive um amor muito especial pela política local e nunca deixei de estar na Assembleia Municipal, mesmo quando estava no Parlamento, e hoje continuo ainda na Assembleia Municipal. Porque a política autárquica tem uma característica que a mim sempre me deslumbrou, que é poder, de facto, de uma forma mais rápida e eficaz, poder intervir, Resolver problemas. E isso faz muita diferença. E, portanto, sim... Mas a política é um bichinho. isso foi sempre. Quer dizer, É porque se nota a forma como Foi estava sempre, a falar, foi pareceu-me sempre. até sobre a ideia de este ano não votar o orçamento, por exemplo, a proposta de orçamento. É um bichinho que fica ali, é um mundo em que depois é difícil sair. Nós temos que encarar as funções públicas, e eu sempre as encarei assim, com essa abnegação também, mas isso, não estar a exercer um cargo da dimensão de estar na Assembleia da República não significa deixar de ter atividade política, Claro. e isso, essa parte ficará sempre e continuo a fazê-lo, agora não ter as funções, mas sim, a política para mim foi sempre uma forma de poder ter uma ação direta sobre aquilo que eu acho ou achava que podia ajudar a modificar. E sempre numa atitude cidadã também, porque fazer política também é um ato de cidadania em primeiro lugar. Algumas vezes corre mal, porque a política, como qualquer outra atividade, é feita por pessoas e, portanto, umas vezes... E a política local também tem, Sim. claro, a vantagem da proximidade, mas Sim. também vemos muitas vezes muitas quesílias Até mais. pessoais, até mais. até mais, sim. Sobretudo quando toda a gente se conhece. Eu sou de um concelho não chega a 20 mil habitantes e, portanto, toda a gente se conhece. Os atores locais que estão na atividade política estão lá há muitos anos e, portanto, toda a gente se conhece. Também tem essas quesílias, mas também é fácil gerar entendimentos, porque no fim do dia, lá está, é um pouco a lógica do nosso concelho e poder fazer melhor pelo nosso concelho e gerar esses entendimentos
Agora, até porque, por exemplo, no caso de Coruche não há maiorias absolutas, portanto deixou de haver nas últimas eleições, um pouco por todo o país foi assim, deixou de haver maiorias absolutas. Sim. E, portanto, também é um ato de aprendizagem local, nos vários concelhos, aprender a fazer esse diálogo e esse consenso. A fazer política dessa forma. E eu gosto de consensos também. Mara Lagriminha, isto correu muito bem, 22 pontos. Já não saí daqui envergonhada. Então não, como assim, 22? Obrigada. Obrigada eu. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Um bom dia. Obrigada. Obrigada.